Fala pessoal, Luiz Reis aqui para mais um vídeo rápido. Eu fiz um vídeo de como esconder essa tab bar aqui no React Navigation. Só que algumas pessoas ficaram na dúvida de como que faz isso no React Navigation 6, que é a versão mais recente, né? Quando eu fiz ainda estava na versão 5 e na versão mais recente mudou a forma como eles escondem essa tab bar. Então eu vou fazer esse vídeo rapidinho aqui. Eu já criei aqui, aproveitei aquela aplicação que a gente fez no último vídeo e já criei aqui uma navegação aqui, né? Então eu clico aqui no Search, New Post, Profile. Você viu que eu nem criei as telas, nem criei ícones nem nada para cá, porque é mais para mostrar como é que esconde essa tab bar. A primeira necessidade, pessoal, é de esconder na própria raiz, ou seja, imagina que eu tenho aqui Home, Search, e igual no Instagram tinha antes aqui, ó, Post, que era New Post, por exemplo. Quando eu clicasse aqui, por exemplo, eu quero que a tela, essa barra aqui some, e aí quando essa barra sumir, eu quero simplesmente a tela inteira, e quando eu quiser voltar, eu aperto um botão para voltar para Home, né? No Instagram acontecia isso. Então, quando é o caso, pessoal, que você está aqui na própria Tab Navigator, em alguma dessas telas aqui, você quer esconder, como é que você faz? Você usa agora o Options, Tab Bar Style, tá aqui, e usa o Display None. Então eu deixei aqui no Search, ó, porque eu já tinha um botão de voltar lá no Search. Então quando eu clicar aqui no Search agora, ó, sumiu a Tab Bar. E quando eu clico em voltar a Home, ele voltou a Tab Bar. Então é bem simples, né, pessoal? Quando a gente está falando de estar na própria raiz aqui da Tab Bar. Só que quando eu quero esconder, por exemplo, olha aqui, olha na minha Home aqui, que está os repositórios. Quando eu clico em detalhes aqui, ó, eu tenho uma outra tela, tá vendo? Então a minha Home aqui, na verdade, são duas telas, ó, uma stack que a gente chama, né? Então quando eu quero esconder em uma única tela da stack, mas na outra não, eu não posso colocar aqui. Por exemplo, aqui na Home eu tenho a tela de repositórios, que é essa aqui, e tenho a tela de detalhes. Então eu quero esconder só na tela de detalhes, por exemplo. Então não posso colocar esse Options aqui. Eu teria que colocar na própria tela. Só que aqui, pessoal, se eu coloco esse Options aqui, ele não vai funcionar. Por quê? Porque isso aqui não é uma Tab Bar, é uma stack. Então essa opção não funciona. Então como é que eu faço isso? Eu posso vir direto aqui na tela. Eu vou criar aqui, olha. Vou mostrar uma forma de fazer. Eu vou criar um effect aqui. E aqui vai ter uma dica muito legal para você usar no React Navigation, que é, primeiro, né, eu tenho acesso ao Navigation aqui, né? Então aqui você tem acesso ao Navigation, e aí tem uma função muito útil, pessoal, que chama getParent. O que essa função faz, pessoal? Antes, até a 5, ela chamava Dangerous getParent, né? E eu usava bastante já. O que ela faz? Ela passa a acessar o Navigation do componente que está por volta daquela navegação. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou na Stack Navigator, nessa tela de repositórios, detalhes. Qual que é o pai dela? É o Stack Navigator, mas é já essa tela Home aqui, ó. Então, quando eu dei um getParent, eu já acessei a navegação superior. Então, quando você vai para um nível acima de telas, agora você consegue acessar as propriedades dessa tela superior. O que acontece, pessoal? Se você quiser, por exemplo, se aqui, por exemplo, eu tivesse um outro nível, uma outra stack dentro dessa stack, que é comum também, você pode usar o getParent duas vezes, por exemplo, getParent novamente, e aí você vai estar acessando, no meu caso aqui agora, eu vou estar acessando já direto o meu componente de navegação, né? A minha rota principal. Então não é o caso. Eu vou precisar só de um getParent só. Então getParent.setOptions. E aí eu posso usar a mesma option que eu uso na minha screen de tabs, né? Então eu posso usar essa mesma option aqui que agora funciona. Então quando eu clicar aqui agora, você viu que ela já sumiu, né? Qual que é o problema, pessoal? Quando eu voltar, ela continua sumida, né? Eu quero que quando eu sair dessa tela, ela volta. Eu tenho uma forma de fazer que seria usar o próprio return aqui
do useEffect, porque pessoal, o return ele sempre vai executar quando eu sair da minha tela ou do meu componente. Eu estou desmontando aquele componente e ele vai executar isso aqui. Então eu posso dar um display flex aqui e vai funcionar. Qual que é o problema, pessoal? Ele vai demorar um pouco a desmontar o componente, ou seja, quando eu volto para a tela anterior, só quando eu já concluir aquela ação que ele desmonta o componente. Então vocês vão ver o seguinte, olha, eu vou clicar aqui em detalhes. Quando eu clicar em voltar, ó, ele demorou um pouquinho para aparecer a tela. Ó, novamente, ó, sumiu de instantâneo, mas para voltar, ó, demorou um pouquinho. Como que eu corrijo isso, pessoal? Normalmente eu não uso essa header padrão do Stack Navigator, tá? Então eu vou fazer do jeito que eu faria aqui, mas tem como você fazer de outras formas, tá? Mas como é que eu faria aqui, ó? Você pode criar sua própria header, obviamente. Eu vou, dentro da minha header eu teria um touchable opacity. Eu vou até importar, eu não vou estilizar a header nem nada, só para mostrar para vocês a funcionalidade, tá, pessoal? E aqui eu vou colocar um texto de voltar, sei lá, go back. E nesse touchable aqui, aí eu vou colocar uma função que vai ter isso aqui e em seguida vai ter o navigation.goback, que aí sim eu vou voltar para a tela anterior. Então, pessoal, olha a diferença de quando eu clico no Go Back, ó. Já está instantâneo aqui na tela. Eu vou fazer de novo pelo voltando normal, que vai abrir aqui por esse return aqui, né, ó. E agora olha a diferença quando você clica direto aqui no Go Back, ó. Instantâneo, né? Você pode tirar isso aqui, obviamente, né, se você for desabilitar essa header padrão. Então eu clicaria aqui na Home, no Search, já funcionou. E quando eu clico aqui também dentro de uma stack, funcionou. Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo aqui foi mais para mostrar mesmo como que está isso na versão 6 do Navigation. Essa função getParent, como eu falei, é muito útil. Tem a função também getState, que pega todo o estado da navegação. Isso é muito útil, pessoal, quando você tem, por exemplo, rotas paralelas, por exemplo, né? Você tem, a gente chama de nested, é como está uma dentro da outra. Mas quando você tem duas que estão no mesmo nível, por exemplo, se eu quisesse duas tab bars, por exemplo, no mesmo aplicativo, e quando eu clicar, por exemplo, aqui no profile, eu abro uma outra tela com outra tab bar diferente. Isso, pessoal, para você mandar informação de uma para outra, é muito complicado se você não souber usar, por exemplo, esse getParent, o getState. Talvez no futuro vídeo eu mostro isso, mas para esse vídeo era só mostrar mesmo como que esconde a tab bar, beleza? Então até o próximo vídeo, fui!